Corinthians empata com o Fortaleza e o Flamengo também não sai de um empate contra o Bragantino. Vamos falar um pouco sobre esse jogo? Antes, eu sou o Nicolas Alves, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, deixa o seu like se você gostar desse conteúdo, beleza? Vamos falar um pouquinho desse jogo. Jogo muito... primeiro vamos falar do jogo do Corinthians, depois eu vou falar do jogo do Flamengo. Corinthians e Fortaleza fizeram um 0x0 ontem, empataram em 0x0 ontem na Neoquímica Arena, né, na noite de ontem. Mas não foi um 0x0 que a gente tá acostumado, né? Aquele 0x0 sem criatividade, um jogo fraco e tal. O Corinthians ontem, inclusive, me surpreendeu, confesso. Me surpreendeu na intensidade. O time manter uma intensidade alta lá em cima durante 45 minutos, mais parte do segundo tempo, confesso que eu fiquei bem surpreso, né? Primeiro tempo, por exemplo, só deu o Corinthians. O João Ricardo salvou o time do Fortaleza. Teve chance com o Ranieri, teve chance com o Garro, teve o Romero na bola parada, que a bola bate na rede pro lado de fora, muita gente gritou gol no estádio. Muita gente gritou gol no estádio, eu tava ouvindo o jogo ontem. Eu falei, caramba, cara, muito torcedor gritando gol, cara. Impressionante. Não sei se eu tivesse visto o lance ali, enxergando na hora ali, não sei se eu gritaria também, mas que enganou muita gente, enganou. Isso no primeiro tempo, né? O Wesley ontem também, mais uma vez, fez uma boa partida, não fez uma partida exuberante, mas não jogou mal, não. Romero ontem, jogando ali, né, como referência no ataque também, teve chance, enfim. Corinthians ontem conseguiu manter uma intensidade. No segundo tempo, aí o Fortaleza já começou a jogar um pouco mais, com as alterações, entrou o Moisés, entrou o Lucheiro, entrou o Marinho, né? O Fortaleza melhorou no jogo, começou a agredir um pouco mais, obrigou o Carlos Miguel a trabalhar, mas o Corinthians também continuou em cima, tanto é que o João Ricardo fez grandes defesas, né? Fez grandes defesas, teve bola na trave, né? O time do Corinthians criou chance, botou a bola no travessão. Foi um jogo muito equilibrado e de muita trocação. Se no primeiro tempo você via um Corinthians em cima do Fortaleza o tempo todo e o Fortaleza sem conseguir sair, no segundo tempo você via as duas equipes saindo para o jogo. Claro que com o tempo o Corinthians também cansou fisicamente. É difícil você manter uma intensidade alta lá em cima o tempo todo nos 90 minutos. Com isso, deu espaço para o Fortaleza sair. E o Fortaleza, por sua vez, também, com as alterações, mudou um pouco a forma de jogar. Melhorou o time, entendeu? Empatou 0x0, mas 1x0 para alguém ali ontem não seria injusto, não. Principalmente no segundo tempo, onde as duas equipes foram para trocação. Muito cartão amarelo por parte do Fortaleza, né? Só tava vendo aqui agora há pouco. Só jogadores do Fortaleza foram 6 amarelados, né? Muita coisa. Enquanto no Corinthians só o Ranieri. Mas eu gostei do jogo, cara. Não foi um 0x0 tão chato de assistir, não. Poderia ser melhor? Poderia. Mas não foi um jogo tão chato, não. Por incrível que pareça. Não foi nada exuberante, mas foi um jogo até que movimentado. Corinthians agora se prepara para enfrentar o Nacional do Paraguai na Copa Sul-Americana, né, na próxima terça-feira, lá no Paraguai, lá em Assunção. E o Fortaleza vai subir o morro, né, como diria Galvão Bueno, só lembro dele quando eu falo isso. Vai subir o morro, vai para Potosí, né, vai jogar lá 4.000 metros de altitude em Potosí. Na Bolívia é alto, hein? É alto ali, viu? O Boca Juniors teve problema pra chegar lá. Vamos ver como é que vai ser o Fortaleza jogando lá também, porque lá é alto, cara. Lá é alto, é mais alto que La Paz, pô. La Paz é 3.600, Potosí é mais alto, você é louco. Enfim, falei um pouco desse jogo entre Corinthians e Fortaleza. Vamos falar um pouquinho de Bragantino 1, Flamengo 1. Jogo que ontem gerou muita reclamação por parte dos flamenguistas quando se trata de arbitragem. Muita reclamação. Mas foi um jogo de dois tempos completamente diferentes, né? Muito diferentes. Se você pegar o primeiro tempo do jogo do Flamengo contra o Bragantino, só o Bragantino jogou. O Flamengo até criou algumas chances ali. Criou assim, né? Teve bolas ali no goleiro Cleiton, que o goleiro Cleiton defendeu. Mas nada extraordinário. Tanto é que o Flamengo não teve um escanteio no primeiro tempo. Já o Bragantino não. O Bragantino foi pra cima. Fez o gol numa cobrança de escanteio, né? Cruzamento, o
O Pedro Henrique do Bragantino sobe ali entre 3 jogadores do Flamengo, faz o gol. E aí, cara, no segundo tempo, com a entrada do Luiz Araújo, o Flamengo passou a melhorar um pouco mais, né? O Luiz Araújo entrou um pouquinho antes do intervalo. O Bruno Henrique melhorou no jogo, cresceu de produção no segundo tempo. Claro que o Flamengo ontem não jogou com o time todo titular, tinha muitos titulares em campo, mas não era o time todo, porque tá se poupando para Libertadores, né? Para o jogo que vai ter lá contra o Palestino na próxima semana. E o Flamengo precisa fazer isso mesmo, cara. Precisa poupar jogadores, porque precisa chegar inteiro no meio do ano, do meio pro final do ano, para não acontecer o que aconteceu em 2021, por exemplo, quando com o Renato Gaúcho, na hora mais decisiva que o Flamengo precisava dos seus jogadores principais, o Flamengo começou a ter problema com lesões, né? Jogadores jogando no sacrifício, não jogando 100% da forma física, enfim. Jogadores que inclusive ficaram de fora da final da Libertadores, por exemplo, né? O Flamengo precisa estar legal nesse sentido. E aí, cara, no segundo tempo o Flamengo cresceu. Cresceu muito, ao ponto do Bragantino ficar acuado no segundo tempo. O Bruno Henrique, pra mim, foi o nome do segundo tempo. Acabou com o jogo no segundo tempo, porque ele teve, se você for colocar aí, 3 chances claras de gol. 2 o goleiro pegou, inclusive a segunda chance que ele teve no jogo foi uma cabeçada que o Cleiton fez, uma baita de uma defesa, cabeçada pro chão como mano figurino, né? E depois, num passe do De La Cruz, ele faz o gol. Tá que o Flamengo ontem tinha muita ligação direta, muita bola esticada, mas acabou dando certo. O De La Cruz achou o Bruno Henrique, saiu cara a cara com o Cleiton e bateu para empatar o jogo. E aí, no final do jogo, teve o pênalti, o suposto pênalti, que o Flamengo reclamou ali em cima do Luiz Araújo já no finalzinho. O Flamengo reclamou muito. Teve também no primeiro tempo, aí nós vamos entrar no assunto de arbitragem, né? Teve também no primeiro tempo a situação da expulsão do Luan Cândido, numa falta que ele fez ali em cima do De La Cruz, mas aí o juiz foi no VAR e voltou atrás na expulsão, porque segundo consta, teve falta no início da jogada, né? Enfim, 2 lances que são muito discutíveis. Não vou dizer aqui se foi pênalti, se não foi pênalti, evidentemente, mas mais uma vez nós temos polêmica e problema com relação à arbitragem nos jogos, né? É aquela história, hoje seu time é prejudicado, amanhã ele é beneficiado. Só que quando ele é beneficiado, ninguém fala nada também. É engraçado, o que eu só acho um pouco engraçado às vezes, é todo mundo cobrar a melhoria da arbitragem, mas só reclama quando é prejudicado. Quando é beneficiado, ninguém vai lá, por exemplo, numa coletiva e fala, olha, hoje eu fui beneficiado pela arbitragem. Ninguém fala nada, entendeu? É aquela história. Tudo bem, não tô dizendo que você tem que ficar falando o tempo todo, mas é aquela história. Se você reclama muito quando você é prejudicado, você tem que saber que amanhã você vai ser beneficiado por isso e você vai ficar quieto. E aí? Entendeu? É complicado uma situação dessa, mas enfim, o Flamengo empata com o Bragantino. O Flamengo tá bem no Campeonato Brasileiro, não tá mal não, apesar de ter alguns jogos aí já sem vencer, né? 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Palmeiras, perdeu pro Botafogo e agora empata com a equipe do Bragantino. Flamengo... A torcida quer que o Flamengo volte a vencer no Brasileirão. Mas tem Libertadores aí durante a semana que o Flamengo vai jogar, que o Flamengo vai disputar. Um jogo, talvez, onde o Flamengo possa fazer seus 3 pontos de forma tranquila ou se ralar um pouco mais, que é contra o Palestino. Só que o jogo é no Chile, né? O jogo é no Chile. Bom, enfim, falei um pouco de Flamengo e Bragantino, falei um pouco de Corinthians e Fortaleza, com trabalhos técnicos e edição do meu amigo Giovanni Souza. Eu encerro esse vídeo aqui. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Abraço, valeu!